frente com o próximo... Primeiro veio uma apresentação, né? Vamos retomar, então, com essa apresentação, que vai ser conduzida pela coordenadora do programa FAPESP de pesquisa em bioenergia, o BioEM, e ela também é líder da Força-Tarefa de Biocombustíveis para a Descarbonização do Transporte da Agência Internacional de Energia, a IEA, é a professora da USP, Gláucia Souza. Professora Gláucia, por favor. Então, eu passo a palavra para a professora Gláucia e, na sequência, temos o último painel da manhã, antes da pausa para o almoço. Professora. Bom, boa tarde, bom dia a todos. Queria começar iniciando, agradecendo o André Nassar, acho que ele não está aqui agora, está aqui. Conheço o André há muito tempo, vou falar de atividades do BioEM. Para quem não sabe, o André levou esse desafio da sustentabilidade para a FAPESP. Em 2009, o BioEM fez 15 anos, ano passado, e foi o André que levou a problemática do uso da terra para a gente se debruçar sobre. Então, eu vou falar bastante sobre essa questão de uso da terra e vou apresentar, tentar ser rápida, porque parece que estamos um pouco atrasados, mas vou apresentar para vocês uma palestra que eu dei na IMO semana passada, a convite da delegação brasileira. Voltei de lá emocionada pelo trabalho que a delegação brasileira faz de excelente qualidade e um pouco indignada também por ver as rotas que estão sendo planejadas para a descarbonização da navegação e os motivos que nem sempre são muito favoráveis para o Brasil. Então, vou tentar contar um pouco da motivação, por que a gente foi debater isso na IMO. E a minha palestra está baseada numa ficha informativa que o BioEM fez, tentando descrever, esclarecer sobre o potencial e sustentabilidade dos biocombustíveis. O foco foi na capacidade de produção de biocombustíveis para a descarbonização da navegação. A gente contou com a colaboração de muita gente que revisou essa ficha informativa. Se vocês escanearem esse código, vocês vão ter acesso. E a gente tentou mostrar as especificidades do agronegócio brasileiro, o modelo da agricultura brasileira, que pode, muitas vezes, não ser compreendido no exterior, e também demonstrar o potencial que a gente tem de expansão da produção de biocombustíveis no sul global. Ali vocês vão encontrar dados sobre biomassa, sobre produção de biocombustíveis, sobre emissões, certificação, a questão do iLook, contabilidade de carbono, uso da terra e as políticas, a agenda de implementação de biocombustíveis. Essa ficha informativa ela é baseada em relatórios de agências nacionais, internacionais de grande alcance. A gente usou os relatórios da Agência Internacional de Energia, os relatórios da Agência Internacional de Energias Renováveis, relatórios foram feitos para informar o G20, para informar o G7, vários relatórios da IEA Bioenergy, que é essa força-tarefa para a descarbonização
do transporte que eu coordeno na Agência Internacional de Energia, usando biocombustíveis, e também esse relatório do Scope, que está também Open Access, né, acesso público, que tem muita coisa interessante sobre sustentabilidade, que eu acho que é sempre bom, às vezes, recordar definições. Ali tem muita coisa que a gente escreveu que embasa parte do que eu vou falar. E eu vou começar com citando o Fatih Birol, que declarou que a bioenergia era um gigante desapercebido no meio da sala, que estava produzindo, entre as renováveis, mais de 50%, somando hidro, eólicas e solar combinadas. A bioenergia tem um potencial ainda de expansão enorme e já contribui bastante. A gente também sabe que o IPCC considera os biocombustíveis importantes. A Agência Internacional de Energia coloca essa demanda da gente multiplicar por 2,5 vezes a produção dos biocombustíveis para a gente chegar na neutralidade de carbono. É o cenário do Net Zero Emissions, da IEA. Para navegação, eles preveem, né, nesse cenário do Net Zero, é um cenário que busca definir o que é necessário para cada setor avançar em descarbonização para que a gente chegue na neutralidade em 2050. E para navegação, aviação e os sintéticos que usam hidrogênio, a gente tem que sair de 1% para 15% em 2030 e 80% em 2050. O que a gente quer é evitar 800 milhões de toneladas de CO2, ou seja, 10% do setor de transporte tem que ser descarbonizado. E eu coloquei uns slides a mais nessa apresentação, que eu não tinha colocado na IMO, porque eu voltei de Londres e fui atrás de entender esses cenários da IEA para navegação. Esse que eu acabei de mencionar é esse Net Zero aqui. A gente tem um outro cenário que a IEA usa, que é os STEPS, que é baseado nas políticas que já estão escritas ou que estão sendo implementadas. E a gente tem um outro cenário, que é o EPS, que, além das políticas, olha o que a indústria está falando que vai fazer. Okay? Então, nem sempre já tem a política, mas a indústria está sinalizando, está investindo, está falando, vou colocar meu dinheiro aqui. E aí eles fizeram uma comparação entre o STEPS e o EPS. E é muito interessante olhar isso, porque olha como se tudo que a indústria e governos fizerem, né, se a indústria fizer o que está falando que vai fazer, a gente chega na neutralidade, chega quase na neutralidade, ok? Mas isso para navegação. Mas olha o quanto que se espera de crescimento da amônia. Isso é uma coisa que a gente ouviu falar muito lá na IMO. Eles não esperam que a gente vá aumentar muito o biocombustível. A solução para eles é a amônia. E eu fui olhar, isso aqui é a porcentagem de amônia que vai aumentando aqui, vai substituir, na verdade, o gás natural. Biocombustíveis não aumenta muito, e eles falam que não vai aumentar muito o biocombustível, porque a maioria... São três coisas. A maioria vai ser utilizada para aviação e para transporte terrestre. 2, porque compete com alimento. E 3, por causa do desmatamento e porque a Europa está botando um cap de 2%. Então, a Europa, decidindo isso, não vai ter expansão dos biocombustíveis. E aí eu fui olhar essa questão. Bom, primeiro, eu vou falar muito de food security, o resto da minha palestra basicamente é isso, mas eu não resisti, eu fui olhar essa questão da amônia, né? Porque e a amônia vai ser sustentável fazer essa transição com amônia? E olhem os preços, né? Aqui é dos biocombustíveis comparados com o óleo para navegação.
a amônia não está aqui, ok? A amônia verde não está aqui. O preço da amônia verde está de 60 a 120, ia sair daqui. Acho que por isso que eles não quiseram colocar. E o preço de transporte, de infraestrutura, o preço que vai ser depois incorporado, né, no preço do transporte, é 20 vezes maior, né? Então, assim, não faz sentido, e isso vai ser uma das coisas limitantes. E é maior porque o preço da eletricidade é muito caro também. Então, a eletricidade renovável ainda tá cara. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que continuar nessa trajetória, obviamente, que a gente já tem conseguido descarbonizar com muita eficiência. Não é qualquer país que tem 49% de matriz renovável, a oferta interna está 49%, não tem nenhum país com mais de 60 milhões de pessoas que tem uma matriz tão renovável. A gente conseguiu descarbonizar transporte, que é difícil descarbonizar, está com 22% renovável, fazendo etanol e fazendo biodiesel. E depois eu tenho que trocar figurinha aí com o Marlon, mas eu acho que está correto esse número aqui. A gente está evitando 1,4 bilhões desses 50 anos aí de programa do etanol. Eu não tinha colocado biodiesel, mas eu acho que é 1,6 agora com o biodiesel. E tem planos para expansão de biocombustíveis ainda mais arrojados. Em paralelo, o Brasil conseguiu fazer o quê? Em paralelo, ele, além de aumentar os renováveis e os biocombustíveis, ele intensificou as pastagens, ele desenvolveu a segunda safra e se tornou o maior exportador de alimentos, das commodities alimentares. Ele expandiu a produção, principalmente convertendo pastagens e terras degradadas. Isso aí recuperou solos, vou mostrar dados sobre isso. Aumentou carbono no solo e fez isso em paralelo com o desenvolvimento de um código florestal que está preservando 66% da nossa vegetação nativa. A gente não usa muita terra para conseguir fazer não só os biocombustíveis, mas toda essa produção de alimentos. E ano passado a gente teve, no grupo de transição energética, a AIE contribuindo com a produção de um relatório para o G20 de contabilidade de carbono, que recomendava que as tecnologias fossem neutras e agnósticas em relação ao tipo de biomassa. E o G20 incorporou essa linha de pensamento, falando que as tecnologias devem ser neutras, mas o que a gente vê continua, né? A gente continua vendo esse debate sobre uso de biomassa derivada de culturas alimentares. E aí, a pedido do Camilo, que foi um grande entusiasta da gente debater essa questão na IMO, eu fui atrás de fazer uma revisão bibliográfica sobre tudo que está sendo falado sobre impacto de biocombustíveis na segurança alimentar e descobri que, hoje em dia, quando você tem muitos artigos, já existem metodologias de fazer meta-análise com estatística. Teve esse grupo de autores que avaliou 224 artigos e concluiu que não existe nenhuma correlação da biomassa com impacto alimentar, nem benefício nem malefício. Não tem correlação se ela é comestível ou não. Okay? Então, a primeira coisa é isso. Quando tem uma correlação, normalmente a correlação ela é benéfica, quando você está falando de países com nível de desenvolvimento menor, que é esse Low Development Index, e o impacto no preço de alimento está descrito para países desenvolvidos. Raramente isso está descrito para países em
desenvolvimento. E quando o impacto é negativo, ele está associado principalmente a um estudo que tenha usado modelagem, que não usou dados reais, que não foi observar a mudança. Okay? Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Vamos então, falar do que é o observado. E o que é observado associado a biocombustíveis no Brasil é que biocombustíveis aumentou o poder de compra da população, aumentou a infraestrutura da agricultura, acesso à energia, modernização da agricultura e melhorou a qualidade do solo. A questão de aumento essa questão de aumento de poder aquisitivo, eu acho que não tem nenhuma dúvida, vocês devem saber mais do que eu. Se vocês tiverem dados, por favor, me mandem, que a gente está querendo compilar números sobre isso. Mas aumentou o GDP dos municípios, aumentou a educação, aumentou o salário e o tipo de emprego e formalização do emprego, e envolve muitos pequenos agricultores. Então, isso está muito bem descrito, e o maior problema da fome do mundo é a pobreza, é a falta de dinheiro para acessar alimentos de alto valor nutricional. O Brasil ele conseguiu fazer biocombustível e se tornando esse grande exportador, integrando bioenergia com produção de alimentos. Então, não é que a gente faz uma coisa ou outra. Isso é uma mensagem que eu tento passar para os países em desenvolvimento, porque eles, principalmente na África, a gente discutiu isso ano passado, eles têm a percepção que é uma coisa ou outra, né? E a gente está fazendo tudo em paralelo. E aqui a gente menciona que o Brasil alimentou 900 milhões de pessoas em 2024. Então, o que a gente está fazendo aqui também serve para segurança alimentar, né, no mundo. E essa questão do estudo tudo em paralelo, a gente avaliou como duplicar a produção de biocombustíveis na América Latina, foi olhar, e todo mundo faz isso, né? Está todo mundo fazendo produção de biocombustíveis em paralelo com alimento. No caso do biodiesel, é importante, acho que, sempre falar que a gente está conseguindo ampliar a produção de biodiesel com ainda pouco da produção da soja. Ainda dá para expandir a partir de uma fração maior de soja. E aí a gente sempre faz também ração, bioeletricidade, tudo isso contribui para a economia, adiciona valor e aumenta a sustentabilidade. Os biocombustíveis do Brasil eles estão sempre com emissões menores do que em outros países. E parte do motivo dessa redução é porque a gente não usa tanto fertilizante. E a gente não usa tanto fertilizante usando as leguminosas, tanto com cana, que usa amendoim ou soja, como milho, que está usando soja. As leguminosas trazem nitrogênio, nitrificam, né, fazem nitrificação, trazem nitrogênio para a planta, e isso vai melhorando o solo, inclusive com reduções ainda maiores. E aqui está, eu acho que é o nosso grande desafio, porque a gente está, a nossa faixa, isso já é bastante bem consenso, de redução de emissões, chega a ser 84%, mas a gente está na faixa de 19 gramas por megajoule, 19 gramas de CO2 por megajoule a 50, okay? De 19 a 50. Na IMO, a faixa que a gente vai ter que chegar para conseguir ter acesso a um fundo de investimento que eles vão penalizar o transporte que não demonstre que está reduzindo emissões, e vão criar um fundo que vai ser utilizado para desenvolvimento do setor de maneira mais que a gente possa reduzir ainda mais as emissões. Essa faixa é abaixo dos 19, então a gente vai ter que diminuir emissões ainda mais dos nossos biocombustíveis. Então, tá aí para milho, eles estão quase
zero ou negativo quando faz de segunda safra. Uma outra coisa que a gente falou bastante é que a cana-de-açúcar avançou usando pouca terra e sendo utilizada expandindo em áreas de pastagem. E esse aqui é um mapa muito legal que mostra, em vermelho, as áreas de pastagem degradadas e, aqui, 20 anos depois, em azul, você começa a ver áreas com zero de degradação. Então, é um benefício adicional que você traz para a segurança alimentar, porque agora a gente está com cana. Se houver algum problema, a terra não está mais degradada, você pode utilizar para alimentação, se for o caso. A outra coisa, isso é muito importante, que é acesso à energia. No mundo, a gente ainda tem 750 milhões de pessoas que não têm eletricidade, 80% na zona rural, e a gente vê como a bioeletricidade tem avançado, a produção de bioeletricidade tem avançado no país. Isso cria maior acesso à energia, e acesso à energia também está associado à segurança alimentar. E tudo isso que a gente, todo esse progresso, ele vem em paralelo, acontecendo com aumentos de produtividade impressionantes. A gente vê cana-de-açúcar, tudo que eu falei, é 75 milhões de toneladas que a gente está usando, mais ou menos agora, em média, no Brasil, mas os programas de melhoramento já estão chegando a 200 toneladas por hectare, as novas variedades. Milho aumentou muito com segunda safra, diminuiu, a primeira safra aumentou, safrinha, depois agora com soja também. E aí eu fui atrás de olhar o que está acontecendo na soja, porque, apesar da soja também ter aumentado a produtividade, ela aumentou 272% a área plantada. E, para quem quer bater na gente, esse 272% chama muita atenção. E eu estou achando muitos artigos, eu acho bastante interessante isso que está acontecendo, com soluções, por exemplo, para aumento de produtividade. Hoje mesmo saiu um novo de bioinsumos. Achei esse na Nature Sustainability, com propostas aí de como aumentar a produtividade ainda mais da soja e reduzir 58% a mais de emissões. Então, vai ter solução para essas coisas. Acho que a gente tem que ter um período agora de foco para realmente conseguir participar desse projeto para navegação com os biocombustíveis, porque acho que não sou eu que acho. As notícias, se vocês olharem nos jornais, estão falando que biocombustíveis têm uma vantagem clara nos próximos anos. Nos próximos 5 anos, biocombustível não tem ninguém mais barato competindo para descarbonização do que biocombustível. Então, a gente menciona o nosso Código Florestal e menciona que o RenovaBio está atrelado a ele, que você, para conseguir se beneficiar de créditos de descarbonização, a gente tem que estar compliant, seguindo o Código Florestal. Então, isso a gente destacou também na palestra lá na IMO. E aí eu queria falar para vocês que eu acho assim que a gente deveria estar falando mais com o Sul global do que tentando convencer os europeus, porque o potencial de expansão e de parcerias com o Sul global é muito claro. A gente avaliou como que o Sul global poderia contribuir com aqueles 800 milhões de toneladas que têm que ser evitadas no transporte. Fez um mapa de todas as políticas, escolheu alguns países que já têm biocombustíveis implementados, alguns que têm mistura parcial implementada, o mandato parcialmente implementado, e alguns que têm a política, mas que ela não está ainda em efeito. E a gente, então, analisou Argentina, Brasil, Colômbia, Guatemala, África do Sul, Etiópia, China, Índia,
Tailândia, Malásia e Indonésia. E a gente fez vários cenários de mistura para transporte leve, misturas de 10%, 25%, 40%, cenários mais agressivos e cenários mais moderados. E para 25%, a gente calculou, fez análise de ciclo de vida, de viabilidade tecnoeconômica, análise de mercado, da produtividade da biomassa local de cada país, porque todos eles já produzem esses grãos, essa biomassa que a gente está usando, e olhou milho, soja, cana, e, palma e canola. E a conclusão é que esses países poderiam estar produzindo 100 bilhões de litros mais de 100 bilhões de litros de biocombustíveis. Eles representam 47% da população mundial. Se eles continuarem crescendo, eles vão aumentar muito as suas emissões, e é uma maneira da gente envolver o sul global nesse processo de descarbonização. Tudo isso usando menos de 5% de área de pastagem de cada país. Então, a gente foi olhar a disponibilidade de terras deles também. E aí, para finalizar, a gente fez uma recomendação de como identificar um biocombustível como sustentável. Então, primeira coisa, a tecnologia tem que estar madura. Não adianta a gente ficar tentando descarbonizar com biocombustíveis que não têm ainda escala, né? Não vão demorar muito tempo para chegar às escalas necessárias, que não estão disponíveis comercialmente e que não estão adaptados às condições locais. Sobre o tipo de biomassa, a gente tem que considerar as práticas de manejo, as produtividades e que a cadeia de suprimento esteja estabelecida. Obviamente, a infraestrutura é chave nessa questão, porque é muito caro você estabelecer tudo isso com uma infraestrutura que não existe ainda. Então, usar a infraestrutura, considerando a urgência da mudança climática, é essencial. Sustentabilidade, a gente já tem métodos muito bem estabelecidos para determinar emissões. A gente já tem em vários países zoneamento agroecológico. A gente precisa garantir uma boa governança, mas mantendo os ecossistemas e não desmatando é essencial. E a gente precisa incluir desenvolvimento social nessa equação também. E sobre segurança alimentar, não existe nenhuma evidência de que usar uma biomassa alimentar vai impactar a segurança alimentar para fazer biocombustíveis. E aqui eu finalizo com essa frase que a Global Biofuels Alliance, na sua criação, coloca, que reconhece que os biocombustíveis comprovadamente são renováveis, de baixa emissão de carbono, que reduzem as emissões, que mitigam os efeitos do clima e que podem ser produzidos em escala comercial, que já existem tecnologias disponíveis e que podem levar ao desenvolvimento social e as nossas oportunidades de mercado. E, novamente, finalizo com o código, se vocês quiserem ter acesso aos dados. Obrigada. Muito obrigado, professora Gláucia. Parabéns pelo trabalho e, por favor, permaneça conosco para participar do painel que encerra a parte da manhã desse seminário. Esse painel vai examinar o uso aquaviário e marítimo do biodiesel, pegando já uma carona em um pouco do que a professora nos mostrou. Vamos, então, convocar os participantes deste painel, começando com o diretor executivo do Centro Nacional de Navegação Transatlântica, o Centronave, Cláudio Loureiro de Souza. Cláudio, por favor. Opa, então, Cláudio já chega aí. Avisa ele, por favor. Já chamamos.
Vamos chamar a gerente-geral de Comércio de Produtos Escuros da Petrobras, a Cíntia Antunes Nogueira da Silva. Cíntia, por favor. Diretor-presidente da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, a ABAC, Luiz Fernando Rezano. O presidente da CLIA, empresa especializada em logística, o Marco Ferraz. Por favor, Marco. Está conosco? Opa! E o contra-almirante da Marinha do Brasil, Sérgio Guida, por favor. A moderação deste painel será do diretor de Estratégia e Transição Energética da B8, Camilo Adas. Camilo, por favor. E só aguardar um pouquinho, Camilo, pronto. Está completo. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou tentar dar um pouco de celeridade no painel, para a gente não avançar muito no horário. Todos já devem estar com fome. Algumas informações iniciais. Primeiro, parabenizar e agradecer à Biov pela organização, na pessoa do André, do meu querido Vicente, que nos ajudou na organização desse painel enquanto eu estava fora, o Daniel e outros. Também, em relação ao que a professora Gláucia colocou, queria fazer um agradecimento público aqui à B8 e à ProBio, que viabilizaram a possibilidade da pesquisa ser feita e a viagem para Londres, e trazer alguns elementos bem rápidos em relação ao que a Gláucia apresentou. Pessoal, não tem mais dúvida. Então, assim, se tinha que ficar discutindo dilema, tanque ou prato, se tinha que ficar discutindo questões do uso da terra, etc., quem acessar o estudo e ver o resumo, eu já estou lendo esse estudo e estão elaborando isso desde novembro, né, Gláucia? É enorme, são muitas informações, é difícil acessar tudo, mas quem se aprofundar vai ver que a principal narrativa que combate os biocombustíveis brasileiros, ela não tem fundamentação científica, muito pelo contrário, a fundamentação científica mais atual mostra que é uma inverdade. E aí fica o convite para que todos nos ajudem a divulgar, a conhecer e divulgar. Nós concentramos os esforços na semana passada para a IMO, por isso não foi feita ainda muita divulgação, mas a partir das decisões da semana passada, agora é o momento da gente divulgar nacional e internacionalmente, e divulgar na indústria, divulgar na academia, divulgar nos diferentes setores políticos. O deputado Arnaldo Jardim estava aqui há pouco, já conversou com a Gláucia sobre isso. A senadora Cátia Abreu, que muitas vezes já falou aqui sobre o marítimo, também está interessada. Então, assim, por favor, nos ajudem a divulgar, porque há desinformação sobre o tema, independente de ser transporte rodoviário ou marítimo. E, à medida que a gente divulga, a gente pode avançar na pauta. Ainda mais num ano de COP30, onde o Brasil vai chamar tanta atenção. A outra coisa que eu queria colocar é a diferenciação entre o carro de passeio e os veículos com motores a ciclo diesel. Foram tratados aqui no transporte terrestre, o ferroviário e os caminhões e ônibus, e agora vamos tratar aqui o marítimo. E a gente tem que pensar na grande diferenciação de 3 tipos de tecnologia. O motor ciclo-Otto, que está no carro de passeio, que de alguma forma já está equacionado no Brasil desde o pró-álcool, ou desde quando ele foi retomado enquanto etanol. A questão da aviação, que são turbinas e que vão continuar aí nos aviões por muito tempo, e aí vai para o SAF, etc. Tem mais painel sobre isso hoje à tarde. Mas todo o resto é motor ciclo-diesel. Então, caminhão, ônibus, máquina agrícola, máquinas para mineração, todas as embarcações estão baseadas no motor ciclo diesel. E tudo que a gente está discutindo nesse painel agora serve para todos, ao mesmo tempo que vai servir a competição entre as matérias-primas que vão ter que abastecer todos esses modais e que vão estar prontas, ou precisam estar prontas para isso. Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto que eu gostaria de trazer é que, na prática,
o custo vai aumentar. Então, nós vamos precisar discutir a questão logística, vamos precisar discutir aqui os desafios que esse setor, o setor que as organizações do biocombustível e da agricultura representam, como suprir toda essa necessidade. O número que a Glaucia citou, 19 gramas de CO2 equivalente por megajoule, ele ficou definido como padrão de alavancagem. Tudo que tiver abaixo vai receber dinheiro para melhorar, para ter mais indústria, para ter mais incentivo. E o que tiver acima vai poder contribuir com a redução, mas não deve receber dinheiro de alavancagem. Então, aqui a gente tem um desafio. Como nós vamos definir rotas tecnológicas que reduzam ainda mais aquilo que a gente já pode oferecer, sem esquecer que, no transporte logístico, a perna rodoviária vai contar. Então, vai ser de porta a porta. Produziu alguma coisa, algum bem, uma commodity brasileira ou um bem industrializável brasileiro, que vai ter que chegar no porto, qualquer porto do Brasil, para ir para qualquer porto do mundo, a perna logística rodoviária também vai contar. Por isso que eu estou falando da importância do motor ciclo diesel para o transporte rodoviário participar junto desse processo de descarbonização. Com a diferença que, em território nacional, a gente pode decidir a nossa própria legislação. Em terras internacionais, em transporte internacional, não. Então, nós vamos ter que ver como é que esse peso dos diferentes biocombustíveis vão pesar em cada perna, para a gente poder fazer a conta, para depois ver o impacto disso no frete. E, considerando tudo isso, a gente tem aqui painelistas maravilhosos. Eu até vou ter uma dificuldade para poder coordenar tudo isso no prazo, mas eu gostaria de abrir com o meu querido Almirante Guida, que foi um dos principais líderes do que nós fizemos no Brasil, lá na IMO, vem sendo, né, à medida que a Marinha do Brasil tem tido um papel fundamental e muito importante, seja na profundidade da compreensão dos documentos. Essa semana a gente teve lá 159 documentos expostos por vários países. E a Marinha tem profundidade em conhecer tudo isso e nos ajudar, e também na coordenação interministerial através da CCAIMO. Então, Almirante, suas primeiras impressões depois de tudo que a gente viveu em Londres semana passada. Bom dia a todos. Acho que ainda é bom dia, boa tarde já, né? Primeiro agradeço, Camilo, a passagem da palavra, agradeço a oportunidade que a Abiov nos dá de conversar aqui e explicar o que a Marinha, uma Força Armada, tem a ver com isso, né? Na realidade, a Marinha ela também faz o papel de autoridade marítima brasileira e, por isso, acabou sendo responsável por coordenar todo esse trabalho que essa brilhante equipe fez. Foram mais de 30 profissionais, todo mundo fala em triplo hélice, academia, setor público, setor privado junto, e lá, na IMO, a gente viu efetivamente esse triplo hélice funcionar. Tá? Então, agradeço primeiro a Glaucia, que nos apoiou, e todos os setores aqui representados que nos apoiam sempre, né? Lá na IMO ficou decidido, primeiramente, que haverá uma taxação. Primeiro, acho que a gente tem que deixar claro, né, o resultado desse trabalho da semana passada. O senhor Henry, ele falou no último painel que não havia regras claras nos diversos setores e que não se sabia como a gente se estaria fazendo certo ou errado, ou mais ou a menos. No setor marítimo, isso não é verdade. Na realidade, a gente está falando de um painel de biocombustíveis, painel de combustíveis do futuro, e, a partir de sexta-feira, para a questão naval, nós estamos falando em painel de biocombustíveis do presente. Tá? Porque tudo ficou resolvido, todo o regramento internacional ele ficou resolvido na sexta-feira passada. E isso permite com que as regras nacionais elas sejam editadas a partir deste momento. Tá? E que tudo que seja, vamos dizer assim, as empresas nacionais envolvidas nesse processo de transporte sejam impactadas. Por exemplo, a partir de 2029, eles pagarão uma taxa sobre emissão de carbono acima dos 19 que a Glaucia colocou. Isso formará um fundo. Na realidade, foi um trabalho muito grande da nossa equipe. Nós reduzimos muito esse impacto. É claro, não era o 100%, nós não conseguimos o 100%, mas reduzimos muito esse impacto. A ideia era se formar um fundo de 60 bilhões de libras, e esse fundo caiu para cerca de 6 bilhões de libras. Isso significa o quanto nós, como exportadores, vamos pagar menos. Tá? Esse é o, vamos dizer assim, o mote, é a questão
desse trabalho. Além disso, né, nós trabalhamos muito em favor dos biocombustíveis. Os biocombustíveis eles eram bastante relegados a segundo plano, até por questões muito mais políticas do que técnicas. Nós sempre alegamos isso, aí o trabalho da Glaucia ele vem a comprovar exatamente esse posicionamento, e nós conseguimos com que os biocombustíveis fossem efetivamente considerados nesse processo de transição do setor marítimo. Isso nos dá um trabalho de casa que nós já estamos atrasados. Hoje existe um grupo, que é o GESAMP, que o Marcelo Miranda ele é um dos participantes do Brasil, e esse grupo ele será responsável por parametrizar todos os combustíveis em termos de emissão. E nós teremos que colocar os nossos parâmetros em termos de rota e em termos de emissão local dos biocombustíveis. Então, isso nós teremos que fazer este ano. Então, é isso que eu coloco. Hoje, nós estamos falando numa vantagem, que a Glaucia até colocou, uma vantagem competitiva nos próximos 5 anos. A gente tem que aproveitar essa janela e buscar estender essa vantagem competitiva a partir do momento que nós possamos estabelecer uma rede de distribuição nacional e mundial. Obrigado, Almirante. A gente tem mais microfones aqui, se puder espalhar, mas eu vou privilegiar as senhoras. Cíntia, você tem acompanhado tudo isso bastante de perto. A Petrobras, além de todo o trabalho que já faz de pesquisa, tem trabalhado também bastante num dos seus setores, das suas empresas, no biocombustível. Como você está vendo essa transição energética no marítimo? Quais desafios? E se você também puder falar um pouco para nós do impacto de tudo isso, porque a Petrobras trabalha muito com o transporte de commodities, né? Do impacto de tudo isso para a estratégia de vocês, por favor. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer à Biov pela oportunidade, esse convite para participar nesse evento. A Petrobras, dentro da sua jornada da transição energética justa, ela tem trabalhado realmente no desenvolvimento de produtos de baixo carbono, produtos com qualidade e sustentáveis para o mercado brasileiro. Especificamente no setor aquaviário, marítimo, a gente iniciou de forma pioneira no Brasil os testes com abastecimento de óleo combustível marítimo com biodiesel. E, além desses testes, a gente conseguiu também, como a primeira empresa no Brasil, em 2024, a autorização da ANP para comercializar esse óleo combustível marítimo com 24% de biodiesel, e a gente já tem ofertado esse produto desde então. Agora, no começo do ano também de 2025, a gente obteve a certificação do nosso terminal da Transpetro, em Rio Grande. Então, já temos hoje óleo combustível marítimo de baixo teor de enxofre, com 24% de conteúdo renovável e com possibilidade de ser certificado também. O nosso objetivo principal é atender o mercado, os nossos clientes. O setor de combustível marítimo é um setor peculiar, porque ele não é só, a gente não pode enxergar só o Brasil, só como uma referência dos abastecimentos que a Petrobras faz. Atualmente, mais de 80% dos abastecimentos são para navios que vão atuar em longo curso, quer dizer, em que o próximo porto, depois do Brasil, é um porto fora do nosso país, então a gente tem que atender não só as regras do mercado brasileiro, mas também as regras do mercado internacional. Então, assim, um grande desafio para nós tem sido atender os nossos clientes, e uma das demandas tem sido a questão de certificação do produto. Então, vamos dizer, eu diria que para a oferta desse óleo combustível marítimo com conteúdo renovável, um dos nossos desafios tem sido justamente na obtenção, na aquisição do biocombustível com a certificação, mas que nós estamos trabalhando junto com os nossos parceiros, esses produtores de biocombustível, inclusive com a BH também, para conseguir obter esse produto, fazer a mistura e oferecer aos nossos clientes. Muito bom, muito obrigado, Cíntia. Inclusive, eu queria destacar, pessoal, na delegação brasileira, na turma de experts, né,
também o conhecimento que a Petrobras, que os colegas da Petrobras têm sobre as embarcações é incrível. A gente, a cada dia, aprende, e eu acho que aqui eu tenho um alerta para o pessoal que está mais na bolha do biocombustível. Eu acho que nós conhecemos muito o transporte rodoviário, de caminhão, mas a minha sensação é que, às vezes, dá vontade de voltar para a escola e fazer engenharia naval agora, porque é um mundo tão rico e tão complexo, e, à medida que a gente vai tendo dúvida, os colegas da Petrobras, os colegas da Vale têm nos ajudado muito a explicar o que é essa indústria e os desafios que tem por trás do tipo de embarcações. Obrigado, Cíntia. A gente já volta com vocês. Eu queria agora passar para a cabotagem, comandante Rezano. A gente está vendo aí todo esse desafio internacional, discutimos as terras brasileiras, né, no transporte rodoviário, mas a cabotagem tem as suas peculiaridades. Ela não vai para águas estrangeiras e tem seus próprios desafios. Localiza a gente um pouco nessa pauta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Camilo, pela pergunta. Obrigado também à Ebiov pelo convite para participar daqui. Vocês participaram, você, mais a doutora Glaucia, né, participaram num evento histórico, né? Foi a semana passada, lá em Londres, tá certo? Muito me orgulha aquilo ali, tá certo? Porque em 2004 era eu que estava sentado naquelas cadeiras ali, né? Com baixíssima participação da academia de empresas brasileiras, baixíssima, muito bom. E vemos aí aquela maravilha que foi. Eu acompanhei também, não estava lá, mas acompanhei, né? Camilo, eu queria até fazer um link com duas coisas. Primeiro, a sua fala, o custo vai aumentar. E o segundo é o painel anterior, do ferroviário e rodoviário. O que acontece? Nós temos dois modais que são regulados internacionalmente. É o aéreo e o marítimo. E o marítimo, como o almirante Guida já falou aqui, é de hoje, já está valendo. Já está valendo. Tem em 2026, vai ser ratificado aquilo, mas já está valendo. Então, nós temos que correr atrás do ponto que nós temos, né, doutor? Então, na cabotagem, isso é muito preocupante. Por quê? Se não houver um cuidado do governo em equilibrar esse aumento de custo que nós teremos no marítimo, nós estaremos dando um tiro no pé, fazendo com que mais cargas, em vez de migrarem do terrestre para o marítimo, migrem do marítimo para o terrestre. E isso daí, comprovadamente, nós sempre dependeremos do marítimo, do terrestre. O navio não vai até a fazenda, o navio não vai até o supermercado. Nós sempre precisamos daquela ponta rodoviária, especialmente no leste-maio. Então, se não houver um cuidado no governo de fazer essa transição energética justa, nós estaremos penalizando um setor que contribui significativamente para as reduções das emissões dos gases de efeito estufa. Uma atividade, Camilo, que você sabe que no transporte marítimo, isso já começou muito lá atrás. Em 2020, nós começamos com redução de enxofre, tá certo? Uma dúvida terrível se teríamos o combustível de 0,5% de enxofre. Aí Petrobras deu sorte, né? Tínhamos um combustível bom aqui por causa do nosso petróleo. E aí agora já estamos sendo penalizados com emissão de carbono. Nós temos medido as emissões de carbono. E, em 2027, os navios que não atingirem determinadas metas de emissão de carbono poderão ficar inservíveis. Desmanche. Um navio não é uma coisa baratinha que dá para a gente desmanchar toda hora. E agora vemos com as emissões de gás. Então, eu acho que na cabotagem, Camilo, aqui, e nós temos trabalhado para fazer com um grupo de estudo nosso lá, para fazer... Eu acho que um exemplo que nós precisamos dar aqui do biocombustível, que é um corredor verde. Vamos fazer naquilo que nós temos total controle, que é na cabotagem. Então, vamos fazer um corredor verde. Eu vou falar aqui, mas ainda está em estudo, né? Por que nós não podemos ter um corredor verde de navios vindo de Manaus para Santos somente usando biocombustível?
É uma provocação aqui para vocês aqui. Tem que ter o biocombustível nas duas pontas, tá certo? Mas para a gente mostrar os êxitos, fazer as medições, né, professor, para que a gente possa mostrar o seguinte: é viável e o quanto a gente apresenta de resultado. Então, nós estamos trabalhando para estabelecer um corredor verde aqui, e esse, quando eu falo da cabotagem, né, Camilo, é porque está no total controle nosso, do Brasil. Nós temos as cargas embarcando com conhecimento de transporte, não precisa de BL, empresas brasileiras de navegação abastecendo com combustível feito aqui no Brasil. Então, acho que seria uma provocação bastante interessante para a gente dar um passo, para mostrar, porque, professora, eu tenho muito preocupação, a apresentação da senhora foi maravilhosa, eu sei que convenceu demais lá, eu acompanhei, aqui do Brasil, né? Foi muito convincente. Agora, talvez a gente precise provar tudo o que a professora fez, não que eu esteja duvidando, não, mas para comprovar para a sociedade internacional a eficiência do biocombustível. Muito obrigado. Então, a provocação é excepcional. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa provocação. O Ricardo está aqui, né, Ricardo? Então, vamos olhar o exemplo da AMAGE, o quanto ela consegue fazer no circuito completo, porque ela produz a soja, ela produz o insumo, ela transforma esse insumo no biodiesel, ela tem o caminhão que transporta, ela tem as máquinas agrícolas e tem as embarcações. Ao final, essa provocação que o comandante Rezano fez, ela já é um exemplo real no que a AMAGE está fazendo. Só que tem uma simples diferença, a AMAGE consegue fechar a cadeia inteira. As outras empresas que fazem parte dessa cadeia, elas não têm essa mesma possibilidade de ter a cadeia inteira na mão. Se nós não fizermos um corredor desse tipo, eu vou dizer o que vai acontecer. A gente vai estar sempre com a postura internacional de que a gente está falando, mas, na prática, o que a gente poderia, de fato, fazer, a gente não está fazendo. E a gente precisa mostrar cases concretos, até para poder medir na prática se a redução de CO2 é adequada, ver na prática se a infraestrutura está pronta para operar. Não é simples, e a Petrobras está aqui junto conosco, o Almirante está aqui junto conosco, não é simples falar, olha, eu vou começar a usar o biodiesel, não tem reservatório adaptado, e aí não é uma questão de adaptação do aço, é uma questão do seguinte, se um determinado porto tem 5 reservatórios com uma determinada capacidade, qual reservatório você vai disponibilizar para ter 100% de biodiesel? Como você vai fazer isso? Como é que você vai entregar de caminhão? Como é que você regula tudo isso? Só vai dar para fazer na hora que a gente tiver um business case completo em cima de um caso prático. Então, meu convite, a minha provocação na esteira do que o comandante Rezano falou é: vamos tentar fazer. E vamos tentar fazer rápido para poder mostrar exemplo para o mundo, porque não adianta a gente só falar que o biocombustível serve se a gente não mostrar na prática o que vai acontecer. E aqui, nesse ponto, eu quero passar para o nosso querido Cláudio, porque a gente tem já um trabalho muito importante com vários armadores, várias empresas acontecendo dentro da Centronave. Não necessariamente, eu mesmo não conheço bem, então não necessariamente o público conhece. Eu queria convidar para primeiro explicar um pouco o trabalho que fazem e como vocês estão enxergando isso dentro desse contexto todo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelas palavras, Camilo. Eu, todo dia, quando acordo, eu faço uma oração pedindo forças para combater o ceticismo. João Avelange, que vocês devem se lembrar, que era presidente da FIFA, ele todo dia orava e pedia proteção aos pais e proteção às divindades para o dia dele, para que lhes desse sabedoria, etc. Hoje eu agreguei esse mesmo pedido, um pedido para combater o ceticismo, para ter forças para ir adiante na minha atividade, porque eu sei que hoje está muito assimétrico. E eu gostaria de pegar um gancho aí da sua fala, Camilo, que é a questão da infraestrutura. Eu não tenho dúvida nenhuma de que há uma viabilidade técnica de uso de uma cesta de combustíveis, amônia, hidrogênio verde, biodiesel, etc., etc., etc. E esse desafio técnico já foi superado ou está em vias de ser superado. Para mim, hoje, e aí eu tenho uma visão muito pragmática, me desculpem se rompo um pouco com a linha de raciocínio que vem sendo adotada até agora,
que é o seguinte: é viável, sob o ponto de vista logístico. Eu poderia passar a tarde toda hoje citando para vocês inúmeros exemplos históricos de excelentes ideias que naufragaram por questões logísticas, que vão desde experiências militares na Segunda Guerra Mundial, vão desde questões que aconteceram durante a pandemia, os 3 anos de pandemia, e isso é um fato. Não adianta eu ter a solução técnica perfeita, ter todas as certificações, ter a tecnologia desenvolvida ou as metas de atingir determinados padrões se eu não tiver infraestrutura. Deixa eu dar um passinho atrás e falar para vocês a quantas anda a infraestrutura brasileira portuária. Hoje, em torno de 70% a 75% dos navios que são produzidos no mundo para contêineres não entram em portos brasileiros. Nós estamos 12 anos atrasados em termos de geração de navios porta-contêineres, 12, e, por coincidência, o mesmo número de anos que nós não licitamos um novo terminal de contêiner no Brasil. Hoje, o navio máximo que entra no Brasil é um navio de 11.500 TEUs, de unidades equivalentes de 20 pés, que calam 16 metros, mas que só podem usar 14,5. E os navios maiores, o mundo já está em 24.000 TEUs, e, enfim, o navio que nós gostaríamos de trazer seria um navio de 16.000, que mede 366 metros e que não entra. Já fizemos uma experiência para o porto, porque você tem que usar 5 rebocadores, não sei quantos práticos, você para a operação de navios menores, etc. Então, qual é o problema que nós estamos vivendo hoje? Os navios novos que estão sendo construídos, e que são, em grande parte, os navios que vão estar habilitados a usar novos combustíveis, não vão vir para o Brasil, porque eles não entram. Seja por uma questão de dimensão, de comprimento, seja por uma questão de boca, seja por uma questão de falta de infraestrutura de abastecimento. Então, um navio que vem da China, ele demora de 30 a 35 dias para chegar a um porto brasileiro. Uma viagem redonda para a China demora mais de 100 dias. Como é que eu vou abastecer esse navio com biocombustível ou com um combustível alternativo qualquer, se ele não tem capacidade de dar autonomia ao navio de fazer uma viagem redonda? Isso é impossível. Então, para determinados navios, eu teria que fazer um abastecimento acima do que seria operacionalmente recomendável, mas eu chegaria em Porto Brasileiro com a capacidade de carga menor, porque eu estaria com mais combustível do que seria necessário se eu pudesse abastecê-lo aqui. Então, parando nesse ponto, e se eu não resolver a questão de infraestrutura, nenhuma iniciativa, sob o ponto de vista tecnológico, vai funcionar para o longo curso, chamando a atenção. Por quê? Porque os navios que hoje eu utilizo no longo curso são todos movidos a combustível fóssil, eles estarão condenados pelas novas regras, e aí vem a minha luta diária contra o ceticismo. Como é que eu vou fazer com o comércio mundial? Vai faltar maçã, banana, vai faltar trigo, vai faltar soja, vai faltar petróleo? O que vai deixar de ser transportado? Porque se eu não puder usar esses navios, que hoje estão funcionando, e eles têm uma vida útil de 20 anos, de 15 anos, como é que vai ser? Então, eu acho que as metas da IMO são, por um lado, muito corretas, mas, por outro lado, muito ambiciosas. Então, é necessário que a gente provenha a infraestrutura de abastecimento e de criação de possibilidades aqui no Brasil, e eu acho que o caminho da cabotagem pode ser um caminho muito bom, porque ele pode gerar uma possibilidade de concentração de carga em portos concentradores, de modo que os navios grandes ou os navios maiores, que eventualmente venham a poder operar, que o façam através de um menor número de portos ao longo da costa. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, está em discussão hoje o PL de 733, não tem nada a ver com biocombustível, mas tem a ver com a mudança da Lei 12.815, que é a Lei dos Portos. Nós temos que introduzir nessa nova lei alguma coisa relativa à infraestrutura de tancagem, porque senão também nós vamos ficar para trás. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção a uma multiplicidade de questões, que vão da questão legal à questão de infraestrutura física portuária e a questão de uso da tecnologia, no caso concreto do Brasil. O que eu posso assegurar é a vocês, dos 1.000 navios que estarão nas águas, movidos principalmente a LNG e metanol, até 2030, nenhum deles vai vir ao Brasil. Então, eu gostaria de deixar aqui essa provocação,
de que a questão anterior é a questão da infraestrutura. Ela já existe, não é um problema decorrente de novas tecnologias, muito menos de biodiesel, e a gente precisa endereçar isso de uma forma correta. Muito obrigado, Cláudio. Eu tenho a responsabilidade de manter um pouco os nossos horários aqui. Eu já vou dar um spoiler do que vai acontecer. Não vamos conseguir abrir para perguntas do público. No intervalo, eu sugiro que, quando alguém tem alguma pergunta específica para os painelistas, que tente abordá-los no intervalo do almoço, até trocar cartão. E a gente vai fazer aqui mais uma colocação inicial, e depois eu já vou para o fechamento. O fechamento, vou começar com a Gláucia, Cíntia, eu serei o último, e já peço para os painelistas ir preparando uma mensagem curta, de 1 a 2 minutos, com a seguinte provocação. Dado o que aconteceu semana passada, o que fazemos agora? Tá? Principalmente Gláucia, que esteve lá conosco. Mas a gente falou agora do transporte de cargas, né? Só que o transporte de passageiros também é uma realidade grande. Eu, particularmente, adoro fazer cruzeiro, já me diverti muito com a família em cruzeiros de longa distância, e a gente sabe a importância que as embarcações têm para o transporte de passageiros. E vamos ter um momento excepcional na COP30, que, diferente de todas as anteriores, a gente vai precisar, inclusive, aumentar a capacidade de hospedagem de alguma forma, né, que não vai ser construindo hotel, porque não vai dar tempo, dentro de toda essa realidade. Situa a gente um pouquinho, Marco, em relação a tudo isso, qual é a sua visão, o que você está vendo até aqui, por favor. Obrigado, Camilo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, parabenizar a Biov pelo evento, o André, o Carlos. A gente tem sofrido bastante para colocar o SMF nas mídias, né, Almirante? A gente só escuta falar de SAF, só escuta falar de biodiesel para transporte terrestre, e SMF não se fala. Então, a gente vem fazendo uma série de encontros e reuniões com ministérios envolvidos para que isso vá para o público. Porque a gente tem 80 mil navios no mundo, tem um monte desses navios que vêm para cá, e não se falava de SMF. Então, é importante a gente estar hoje. Os navios de cruzeiro, a CLIA tem 306 navios, a gente fechamos o ano passado com 34.600.000 cruzeiristas, e esse é um tema prioritário. A gente já vem se preparando há muito tempo. O que aconteceu na semana passada, o Mirante Guida está louco para sentar com ele e conversar um pouquinho, porque o que a gente está lendo, a gente entende assim o geral, mas tem muitos detalhes que a gente precisa entender melhor. A CLIA já adotou uma autorregulação, a gente já se coloca com 40% a menos de carbono até 2030, comparados à base de 2008, que é mais ou menos o que a IMO está fazendo, e a gente já adotou o Net Carbon Zero até 2050. O que isso quer dizer? Há muito tempo, as companhias já estão investindo em novos combustíveis e novos navios, e isso tem uma repercussão grande. Então, a gente está investindo no casco, com design novo, com a tinta para o navio deslizar melhor, com microbolhas embaixo do casco para o navio deslizar melhor. Só isso já dá 10% de economia de combustível, para também economizar o carbono. Tudo dentro da hotelaria, como o Camilo já contou, a gente tem muito passageiro, né? Então, ar-condicionado, toda a parte de cozinha, toda a parte de inteligência, está tudo sendo racionalizada para menos combustível e menos emissões. Qual foi o primeiro combustível que escolheram? GNL. A gente já tem mais de 30 navios a GNL, 38% dos novos navios são a GNL, já se preparando para o bio-GNL. E aí, entrando no que o Cláudio falou, a gente não consegue abastecer na América do Sul com a GNL. Então, a gente procurou as companhias, quem vai trazer navio com GNL? Ninguém pretende trazer, porque a gente não tem como abastecer. E para os portos que têm GNL e não tem a barcaça, a gente chega e fala, vamos abastecer? Quantos dos navios aqui do Rezano e do Cláudio vão estar prontos com GNL? Então, vocês têm que se juntar a eles, porque se não tiver volume, também a gente não vai estar com barcaça pronta. E vários navios já a metanol, vários navios a hidrogênio e muito poucos deles falando do biodiesel. E, junto com a Petrobras, já entrando no tema da COP, a gente querendo
ter um combustível até local, a gente quis apresentar o B24 para os nossos associados e já chegou o B100. Então, nós já mandamos para todos as certificações do B24 e também as características do B100 para que isso seja testado. E a professora Gláucia falou, existe sim uma resistência enorme, e os estaleiros onde estão, na Europa, para o biodiesel de soja nosso, por ocupar a área dos alimentos. Então, eles pedem sempre, me manda o biodiesel de lodo de esgoto, me manda o biodiesel de sebo animal, me manda o biodiesel de resíduo de óleo, e, por último, está sendo de soja. Então, soja e outras oleaginosas, né? A gente precisa trabalhar, precisamos levar essa informação, porque eu acho que é um caminho importante. A gente está com os motores híbridos que vão funcionar 2, 3, 4 combustíveis, e se a gente tiver aqui na América do Sul o biodiesel, eu acho que vai ajudar muito. Então, contem conosco para fazer essa informação chegar lá nos 53 armadores que são nossos associados. Muito obrigado. Eu acho que realmente a mensagem é essa. A gente está num ponto novo, desde a semana passada, e as informações com base científica estão aí. Se nós não nos organizarmos e não divulgarmos isso, as empresas que, de fato, tomam a decisão sobre o que vai para o navio, elas vão continuar achando que a gente está desmatando, e eu não vou entrar no mérito das notícias assim muito distorcidas que circulam na mídia europeia, mostrando navios atravessando a Amazônia e desmatando a Amazônia de uma maneira que mexe no nosso coração, mas que é o fato, que a gente precisa combater. Então, agora, gente, o tempo ficou bastante apertado para a riqueza do painel, mas, assim, palavra final, talvez passar, por favor, o microfone para a Gláucia, da Cíntia e assim por diante. Qual é a principal mensagem para esse público que está aqui na casa da Biov querendo saber o que fazer agora, Gláucia? Bom, eu acho que do lado da pesquisa eu também estou descobrindo muito, né? Aprendi muito aqui no painel, cada vez que eu sentava com alguém da delegação, aprendia também, fui descobrindo coisas que eu acho que a gente tem que explorar, investir, mais pesquisa, isso é claro. Eu acho que a gente pode contribuir para reduzir ainda mais as emissões, aumentar a produtividade, mas eu acho que a gente descobriu uma coisa interessante, que foi fazer essa ficha informativa. Se a gente puder continuar isso, né, ir alimentando, fazer um observatório nesse e outros assuntos, eu acho que comunicação é uma coisa que ganha metade da briga, né? A gente conseguir comunicar melhor o que a gente tem, o que a gente faz. A Gláucia está falando em fazer uma plataforma a partir dessa, que já está pronta, onde nós possamos abastecer mundialmente as informações relativas aos biocombustíveis. Obrigado, Gláucia. Cíntia? Para finalizar, a Petrobras atua nesse campo em várias óticas, né? Na ótica de armador, gestor de frota, é claro que a gente está tomando nossas ações também para trabalhar as emissões dos navios, mas especificamente para a parte de oferta de combustível marítimo, o nosso trabalho atual é para ampliar os portos no Brasil em que a Petrobras consegue ofertar o B24, né, que é o nosso óleo combustível com biodiesel. Esse é um trabalho árduo, porque a logística no Brasil não é tão simples, mas a gente está atuando principalmente para o Sudeste, que é onde a maior demanda atual, para a gente ter em breve o produto para os nossos clientes. Obrigado, Cíntia. Comandante Rezano. Camilo, COP30 tem que ser uma oportunidade. E para a gente vender o nosso biodiesel, o nosso biocombustível, desculpa, prefiro falar biocombustível, tá? Eu acho que a gente tem que... Porque 2 semanas atrás, Camilo, eu fui a um evento lá em Belém, do valor econômico. Então, falou a própria doutora Ana Toni, que é a CEO da COP, né, falou, o problema do Brasil é o desmatamento, mas nós temos que acabar com o combustível fóssil. Não tem relação, né, gente? Espera aí. Mas, então, nós somos a bola da vez. Combustível fóssil. E a gente tem que trabalhar nisso daí. Então, nós temos que aproveitar lá na COP,
E acho que fica aqui também com uma segunda sugestão aqui para vocês, aqui, né, Camilo? A gente tem que trabalhar aqui para a Biov também, trabalhar para que lá na COP, seja com os navios do Marco aqui chegando, queimando biodiesel, B100, ou qualquer outra coisa, mas a gente mostrando o biodiesel, o biocombustível, como uma grande alternativa brasileira. E aí vou pegar aqui só um pouquinho aqui do que a doutora falou aqui, é que o B24 hoje foi testado no navio nosso, tá certo? No navio da empresa Aliança, e funcionou bem, a contento, mas só que ele só existe esse combustível hoje lá em Rio Grande. Então, é essa logística e ligado aí com essa infraestrutura que a gente precisa ampliar urgentemente para a gente poder passar cada vez mais, usar o B24 e, quiçá, o B100 em breve, né, doutora? Mas acho que a gente tem que perseguir isso daí, e, insisto, um corredor verde talvez seja a grande sacada aqui para a cabotagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Os navios da cabotagem têm motores menores, parecidos mais próximo do motor do caminhão. As grandes embarcações têm os motores normalmente de 2 tempos, que usam bunker, mas a gente não pode esquecer que o navio tem toda uma infraestrutura de energia elétrica que fica em outra casa de máquinas, diferente da propulsão principal, e que são motores muito similares aos motores de caminhão, que a gente já poderia, inclusive quando o navio está atracado, estar usando o biocombustível integralmente já, independente do que já está sendo feito com o B24. Me permite só porque eu fiz um trabalho para a Comissão de Política Energética, tá certo? Então, só para ter uma ideia, né, o ano passado, nossos navios utilizaram 350 mil toneladas de bunker. Bunker mais diesel para esses motores que você fala, os motores auxiliares, que nós chamamos, né? Então, esta, doutor, é a demanda que nós temos para apresentar aqui. Precisa ter a produção de 350 mil toneladas de biodiesel para que a gente possa viver na cabotagem, sempre, né? Marco, palavras finais, por favor. Só queria aproveitar e falar de 2 pontos. Primeiro é a parte econômica, que vai em linha com o que o Rezano falou, logística e o preço do combustível, né? Hoje ainda o preço está um pouco alto, e olhando o que saiu na IMA semana passada, ele é mais alto do que a multa que a IMA pode aplicar se alguém não atingir a diferença, né? Então, eu acho que a gente precisa ficar de olho, porque se uma empresa vai pagar menos pelo carbono que ela vai emitir do que ela comprar um biodiesel, economicamente, talvez isso não funcione. E a outra coisa é energia elétrica nos portos. A gente tem que baixar o carbono e desligar o navio no porto vai ser fundamental. Na Europa, em 2030, os nossos navios não atracam mais se eles não desligarem e conectarem no porto. E aqui a gente não tem nenhum berço preparado para isso, né? A gente tem os da Marinha, que fazem isso nos seus berços, mas nós não temos. É um investimento grande, mas talvez fosse uma opção de colocar geradores a biodiesel nos portos, para que o navio atraque e se conecte nesse gerador, e aí ele desligue, e aí não emite nada. Acho que era isso, agradecer e ficar à disposição para a gente trabalhar pelo biocombustível. Muitas oportunidades aí, hein? Biodiesel nos geradores elétricos nos portos. Eu vou inverter a ordem aqui, pessoal, eu já falei demais. Eu vou pedir para o Cláudio deixar a Marinha do Brasil finalizar, eu não preciso mais falar nada, a Almirante Guida fecha a nossa sessão depois do Cláudio, por favor. Eu acho que, concordo com a professora, a batalha da comunicação, eu acho que é parte integrante disso. Eu imagino até preparações para a COP30, não deixar esse debate para a COP30, esse convencimento para a COP30. Eu sonho com roadshows do agro brasileiro falando externamente sobre a questão marítima, para evitar a má interpretação. Então, isso eu acho que é uma questão muito séria, a questão da comunicação, a gente talvez esteja atrasado nisso, nesse convencimento, né? A gente fica muito isolado em determinadas oportunidades, eu acho que a gente tem que ser mais agressivo, mais proativo, mais ativo na divulgação desse não impacto, né, que tem sobre a questão alimentar. Isso eu acho que é uma frente importante. E a outra questão, eu insisto nisso, nós temos que caminhar na questão da infraestrutura portuária e agregar a revisão da legislação, que é um PL que está em tramitação no Congresso, e a política pública, a questão da tancagem e da infraestrutura.
Hoje também nós, os navios de longo curso, os navios de carga, eles não podem usar shore power nos portos brasileiros, porque não tem como abastecer de energia elétrica. Em Long Beach, na Califórnia, e Los Angeles, você só pode usar shore power. Você tem que desligar os geradores de bordo. Então, a integração de todas essas soluções que são complementares é uma cesta de soluções, é uma cesta de questões que precisam ser endereçadas. E a gente precisa ter fóruns permanentes para discutir isso. E, de novo, comunicação. Obrigado. Camilo, primeiro agradeço a oportunidade, agradeço a honra de poder fechar o painel, tá? E parabenizo você pela condução brilhante aqui do painel. Faço coro com você, comandante Rezano. Acho que nós precisamos urgentemente apresentar um case de sucesso com relação ao biocombustível. Se efetivamente nós queremos pegar esse bonde, neste momento, que é o momento que tem que se pegar, dentro do setor marítimo, nós temos que apresentar um grande case de sucesso, e isso inclui a parte de logística, de distribuição, logística de abastecimento, fornecimento, uma rota, vamos dizer assim, maior, né? Não só um porto, ou mais portos que permitam uma rota maior, como o comandante Rezano colocou, uma rota de cabotagem. Eu acho que seria bastante interessante, principalmente no aspecto regional, né, considerando que o biocombustível ele já é uma solução regional bastante testada. E falar aqui da parte de infraestrutura também, fazer coro com os senhores, com o Marco e com o Cláudio, esqueci o nome, desculpa, Cláudio, sobre a parte da infraestrutura portuária. Realmente, a autoridade marítima ela tem trabalhado bastante para mitigar esses problemas da infraestrutura portuária. Não tem atingido muito a grande área do Cláudio, né, que são containers, mas também lá na Amazônia a gente atingiu um pouquinho, mas com as operações ship-to-ship, que fazem transbordo, e nós temos tentado mitigar essa dificuldade que nós temos de profundidade dos portos, com áreas destinadas a transbordo de carga, e isso aí o longo curso pode trabalhar em conjunto com a cabotagem. E com o Marco, especificamente, eu gostaria até de falar um detalhe interessante, né, com relação a essa parte de shore power. Eu tive a oportunidade de comandar a base naval do Rio de Janeiro, que foi uma das que foi citada aqui pelo Marco, e como um porto que tem uma infraestrutura desse tipo, que recebe todos os navios da Marinha, ou grande parte dos navios da esquadra, lá com energia de terra. A base naval do Rio de Janeiro é a maior consumidora de energia elétrica da cidade de Niterói, que é uma cidade de médio porte. Talvez os senhores não tenham essa noção do quanto é difícil fazer numa infraestrutura portuária para, vamos dizer assim, para garantir essa possibilidade de abastecimento, por exemplo, de energia de terra. Então, é um trabalho que o país tem que fazer, tem que gastar muito dinheiro para estar disponível e para possibilitar com que esses novos navios que serão construídos, como o Cláudio Loureiro colocou, venham para o nosso país. Tá? Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo a todos os painelistas pelo brilhante painel. Muito obrigado, Camilo, pela condução, obrigado a todos os participantes.